realizar magia negra. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. A propósito, eu sei que isso vai parecer meio óbvio, mas eu sou obrigado a botar isso no vídeo porque tem muita gente burra. O iceberg literalmente tem teorias da conspiração no nome, então obviamente a maioria das coisas aqui se tratam de apenas especulação, teorias malucas sem provas, ou acontecimentos factuais que podem ser interpretados de tal forma que implica uma conspiração maior. Nossa, esse dito é muito foda. Não possui provas concretas, eu confio na minha audiência o suficiente para conspiração maior, que por si não possui provas concretas. ET de vagina. Eu confio na minha audiência o suficiente pra deixar vocês decidirem quais teorias vocês acham verídicas ou meramente interessantes, e eu vou tentar ser o mais imparcial possível. Além disso, várias das teorias têm referências políticas, então por favor não tornem os comentários desse vídeo um debate esse vídeo de esquerda atrás, versus direita, por favor. Enfim, espero que gostem do vídeo. Amém. Tomar no cu aquela porra atrás. Já vi o caso do alienígena com um bicho chamado de chupa-chupa? Bicho era chamado de chupa-chupa? Não. Eu sei o chupacu, mas o chupa-chupa não. Ah, se tem assim, talvez o menino dê umas falhas aí no vídeo. Busquem conhecimento. Superfície. O ET Bilu é um dos casos de extraterrestres mais Deu aqui, ó. Apenas busquem. Peraí. Apenas busquem conhecimento. icônicos do Brasil. Tudo começou na cidade de Corguinho, Mato Grosso do Sul, onde vários moradores passaram a afirmar que estavam vendo luzes, OVNIs e aparições de seres alienígenas. Sai fora de ser viado. Com isso, um homem chamado Urandir fundou uma organização chamada Projeto Portal, cujo objetivo era pesquisar e catalogar avistamento de OVNIs naquela região. Olha a cara dele. Até que um dia, será que ele tá falando sério? Por um matagal de noite... Matagal! Um matagal! Homens, 2050, homens com bunda no caixinhas do matagal. Um matagal do caralho. Avistaram um ser de olhos brilhantes que falava português e se comunicou com eles, esclarecendo que era um alienígena chamado Bilu e que veio à Terra para espalhar sua mensagem. Convencidos que haviam finalmente encontrado um extraterrestre, o Projeto Portal entrou em contato com a Rede Record para que eles visitassem Bilu e espalhassem essa evidência de vida alienígena para o Brasil e o resto do mundo. Não, não tô te vendo aqui não. Ah, tá. O objetivo não foca assim na luz física de vocês, então Bilu vai transformar a luz nossa vibracional em uma luz física. Ah, vi. Tô te vendo. Tô sabendo disso. Caraca, que legal. Ah, caraca, legal. Não tá vendo, a gente não tá vendo. A gente queria te ver. Você tá agachado, Bilu? É. Sim, Bilu. Desligar o rádio? Tá, vou desligar. Bilu disse Cara, por que caralho o alienígena saberia falar português? que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Busquem conhecimento. A reportagem sobre o ET Bilu alcançou recordes de audiência e se tornou uma sensação na internet. Contudo, existem também incrédulos que questionam a veracidade do ET Bilu, dizendo que ele se tratava meramente de um homem de capacete agachado no matagal. No matagal. No matagal. Vídeos do Carlinhos toda aqui em cima, que parece um capacete. Na época em que a TV dava essas pérolas, pois é, né? Hoje em dia é só merda. Se tivesse colocado em cima da cabeça dessa pessoa que a gente vê de óculos embaixo, que a gente pode delinear o rosto em vermelho, caralho, em azul. Pera, mas onde tá o rosto? É, dá pra dizer que isso aqui é um rosto, né? Os caras passaram um paint aqui no negócio pra dizer que é um rosto. Vermelho, em azul, o óculos. Pera, o óculos aqui? Eu achava que isso aqui era o olho.
Achava que esses pontos aqui eram um olho. E depois aquela estrutura de cima, onde as setas ali apontam que seriam os olhos, que na verdade são 2 pequenos focos de luz. O Meu caso Deus. Celso A luz refletindo. Pois é. Daniel é um dos casos mais controversos da história Celso brasileira Daniel. e o centro de diversas teorias famosas. A história é que em janeiro de 2002, o prefeito da cidade paulista de Santo André, Celso Daniel, do Partido dos Trabalhadores, foi Porra. perseguido por uma quadrilha após jantar em um restaurante com seu Pera, assessor. Celso Daniel não é aquele... Sabia demais? Celso Daniel que sabia demais, né? Sérgio Gomes, mais lembrei. conhecido como Sombra. Eu Após acho. o carro onde Celso e Sombra serem encurralado e alvejado por tiros, os Queima de bandidos arquivo. sequestraram Pois é. Celso, mas deixaram Sombra ileso no local, que então chamou a polícia. No dia seguinte, o corpo de Celso foi encontrado e os membros da quadrilha foram presos. De acordo com o relatório oficial da Polícia Federal, Celso Daniel foi sequestrado por engano e o crime Por não engano? foi premeditado. A Por quadrilha engano? responsável pelo crime eram sequestradores relâmpago, cujo modus operandi se resumia em patrulhar por bairros nobres procurando carros importados, assumindo que o dono de um carro importado seria rico e que, quando sequestrado, poderia pagar um grande valor de resgate. A quadrilha perseguiu o Celso Daniel por conta de seu carro, Mas por que matou o mas cara? ao perceberem que ele se tratava de um prefeito, decidiram matá-lo, pois ele era um peixe grande demais. Porra, não é pior? Não faz sentido. Sei lá, eu acho que não faz sentido essa ideia aí. Isso aí é queima de arquivo, não tem... Tudo, essa Tem versão essa. oficial dos fatos não foi aceita pelo público e Cara, nem por que caralho o maluco... Ah não, é um peixe grande, eu vou matar. Assim, beleza, o brasileiro pode pensar burro assim, fazer esse tipo de coisa, mas... Porra, matar um prefeito é pior, né? pela família de Celso Daniel, que creem no fato do crime ter sido sim Matar o premeditado legista, cê é e louco, que pois é, alguém velho. havia Sem querer, né? mandado matar o Foi coincidência. prefeito. Primeiramente, 2 testemunhas do incidente foram assassinadas nos 2 meses posteriores. O funcionário do serviço funerário que recolheu o corpo de Celso Daniel e foi o primeiro a reconhecer o rosto do prefeito também foi assassinado. O líder da quadrilha que sequestrou o Celso Daniel foi assassinado na prisão. O homem que dividia a cela com o líder da quadrilha também foi assassinado. O investigador que ligou para o líder da quadrilha na véspera do incidente também foi assassinado. E um médico chamado Carlos Printes foi assassinado Printes. após emitir um laudo que indicava que Celso Daniel havia sido torturado antes de morrer. Celso... Printes. Ai, mas porra, velho, vai tomar no cu, né? Como é que isso aqui não é... Porra, coincidência, né? Inclusive Coincidência. divulgando isso em uma entrevista com Jô Soares, que fez apenas alguns dias antes de ser morto. Outras coisas que apontam para uma possível conspiração é o Pois é, fato né? que Claramente. Celso Daniel estava envolvido em um grande esquema de corrupção do Partido dos Trabalhadores, onde prefeituras do PT foram acusadas de realizar contratos com empresas privadas e, em troca, os donos dessas empresas deveriam pagar uma propina ao partido, que então usava desse dinheiro ilícito para bancar suas campanhas. De acordo com Pois é, um que dos surpresa, homens que né? conhecia o líder daquela quadrilha de sequestradores, ele disse que ele havia sido contratado para realizar um crime de, entre aspas, queima de arquivo de um peixe grande. E o irmão de Celso Daniel afirmou que Celso tinha consigo um dossiê com o propósito de denunciar aquele esquema de Caixa 2 e delatar contra o PT. Mas até hoje, a versão oficial continua sendo a que Celso Daniel foi morto por acaso. Né? Em 28 de agosto Nada de suspeito as outras coisas. 1966, os corpos de Miguel Viana e Manuel Oh, meu Cruz Deus. foram encontrados em um morro. Os dois Tudo homens normal, eram né? técnicos Acontece, de né? eletrônica, Coincidência. estavam vestidos formalmente e usando máscaras de chumbo cobertas por uma película de plástico.
Ao lado dos cadáveres também foi encontrado um pedaço de papel que continha essas anotações. 16h30. Está local determinado. 18h30. o da máscara de Ingerir chumbo, cápsula né? após efeito. Proteger metais. Aguardar sinal. Máscara. Os corpos já em decomposição foram levados ao IML, que não encontrou nenhum sinal de envenenamento, violência, drogas e sequer uma única causa de morte aparente, como se eles simplesmente tivessem morrido de forma espontânea. Investigadores descobriram que Miguel e Manuel faziam parte de um grupo de pesquisas científicas e espiritualistas, e em suas possessões Caralho. foram encontradas diversas publicações relacionadas ao esoterismo e contato com espíritos. Uma mulher que morava no lugar próximo de onde os corpos foram encontrados foi entrevistada por uma revista, e eles afirmaram que testemunharam um, entre aspas, objeto voador bem grande, arredondado, com tons de laranja e um círculo vermelho brilhante em sua volta, sobrevoando o morro, antes de É sempre a mesma desaparecer. coisa, né? Curiosamente, a família afirmou que viram isso no dia 17 e por volta das 19 horas, o que confere com o dia e horário estimados da morte dos rapazes de acordo com o IML. Até hoje não existe nenhuma Pior que é explicação doideira, oficial. né, cara? A forma que dizem um OVNI, né? Porque, tipo, é um negócio que não faz sentido pra nós, né? Realmente não faz sentido, mas só que, tipo, é sempre representado da mesma forma. Para a morte dos rapazes, embora teoriza-se que os dois estavam tentando entrar em contato com seres extraterrestres e as máscaras de chumbo tinham o propósito de protegê-los da radiação. Se isso for verdade, Mas só protege o olho? parece que eles conseguiram. A Agência Brasileira de Inteligência, ou ABIN, é uma agência do governo cujo propósito oficial é Pô, isso aqui é realmente, hein? Isso aqui é realmente secreto, hein? Muita gente não sabe que existe a ABIN no Brasil, hein? Pior que muita gente não sabe. identificar oportunidades A maioria da população brasileira não sabe o que é a ABIN. de interesse para o país, defender a soberania nacional e investigar ameaças reais e potenciais ao Brasil. Como ela se trata de uma agência de inteligência semelhante à CIA dos Estados Unidos ou a MI6 do Reino Unido, os detalhes de suas operações são mantidas em sigilo e fora do conhecimento do público, o que gera muita especulação sobre a atuação dessa agência, que serve como base para algumas teorias de conspiração na internet. Algumas dessas teorias afirmam que a ABIN espiona oponentes do governo, se infiltram em grupos dissidentes na internet, criam Obviamente. seus próprios grupos dissidentes falsos para atrair possíveis extremistas, realizam ataques Obviamente. false flag no Brasil ou até mesmo operam em território estrangeiro de forma irregular para coletar informações ou realizar operações secretas que sejam de benefício ao governo brasileiro. Também eu fala-se de achei passagem demais. que a ABIN é a sucessora da SNI, que serviu como a polícia secreta do regime militar, Uhum. e após a dissolução da SNI, vários de seus integrantes simplesmente passaram a trabalhar na ABIN. Uma teoria de conspiração barra lenda urbana que existe sobre Brasília é que existe uma Arturianos. grande rede de túneis subterrâneos na cidade que conectam o Palácio do Planalto com outros edifícios do governo e pontos estratégicos como quartéis e aeroportos. Ah, De isso aí acordo com a lenda, provavelmente. esses túneis foram criados logo na construção de Brasília a mando do próprio JK, devido à crescente tensão entre o executivo e o exército. Então, temendo um golpe de estado ou tentativa de assassinato, Juscelino ordenou a criação desses túneis para servirem como rotas escapatórias secretas para Por que o não, né? presidente e membros cruciais do governo e Congresso. Em 2024, foram circulados vídeos que afirmavam que a Polícia Federal havia encontrado túneis e câmeras secretas subterrâneas em Brasília, embora esses vídeos seriam ditos como falso por sites de checagem. No Sei não, começo dos anos 2000, Eu não duvido, cara. Tipo, faz total sentido a porra de um negócio que é o pilar do Brasil ter um túnel subterrâneo. É óbvio. a franquia Yu-Gi-Oh! Chegou no Brasil, O baralho diabo! acompanhado de um desenho animado, merchandise e, é claro, o jogo de cartas.
A franquia se tornou bem popular no Brasil quase que instantaneamente, mas também causou uma grande controvérsia por conta da circulação de uma teoria que afirmava que o jogo se tratava de um jogo satânico. Meu Deus. O chamado Baralho do Diabo Imagina os era Persona, descrito cara. como um jogo onde Imagina o Shin Megami Tensei. Porra, literal demônio, crianças velho. eram ensinadas a invocar Jogo que me fala muito sobre esoterismo, coisa de, né, Cabalá, esses caralho a 4 aí. A arquitetura de Brasília é cheia de simbologias. Além disso, ela é uma merda. Se mata Oscar Niemeyer. demônios e feitiçaria para matar o adversário, com mensagens subliminares e símbolos que guiavam a criança ao ocultismo. Pois é, velho, feio pra caralho, Essa velho. narrativa foi Toma no cu. repercutida pela grande Arquiteto. mídia da época, Melhor e arquiteto. vários pais preocupados proibiam seus filhos de jogar o Ah, jogo foi e cagar. assistir o desenho. Se eu chegar Na ali agora, televisão, o apresentador se eu Gilberto chegar ele agora, no banheiro, só dá um pedaço de merda, vai sair coisa melhor. Barros dedicou uma matéria em seu programa para expor e denunciar o Baralho do Diabo. Essa matéria acabou virando Lost Media e após entrarem Virou? em contato com a Band, a emissora supostamente pediu um pagamento de mais de 100 mil reais para que as imagens fossem publicadas. De qualquer maneira, a reportagem foi encontrada de graça após alguém simplesmente perceber que outra pessoa aleatória já tinha postado ela no YouTube. Ele fez o... Após alguém simplesmente perceber que outra pessoa aleatória já tinha postado ela Meu Deus. Ele fez. Ele fez o L. no YouTube vários anos atrás. Algumas pessoas escreveram e-mails dizendo que eu exagerei. Que não é bem assim. Ele previu tudo, pois é. Quando é assim, eu prefiro pecar por excesso. O Quando quê? a fórmula é essa, eu prefiro pecar por excesso. Eu volto a perguntar. Como é que não é bem assim? Vocês viram a carta? O capeta tá aqui, ó. E crianças de 2 anos e meio. O capeta está aqui, ó. 2 anos E e meio. crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho. Pera, 2 anos e meio sabe ler? 2 anos e meio sabe ler? Pois é, não sabe ler, velho. Porra. Para realizar magia negra. Cara, eu só fui aprender a ler com, sei lá, velho, 11, 10 anos de idade. Porra, ele tá no Brasil, filho. Como é que eu não exagerei? Como é que eu exagerei, aliás? Você que disse que eu exagerei, tem um filho. Tem um filho. Sensacionalismo, pois é, velho. Veja o seu filho brincando com essas cartas. O meu sobrinho não desviava o olho. Ele não disse boa tarde, tio Gilberto. Ele não disse. Mais tarde. A justificativa de que é apenas Mais tarde pode ser boa tarde, né? Pode ser boa tarde, ele entendeu uma tarde. uma brincadeira. Aí já é má educação, Leão, é um jogo. é foda. Milhões de crianças brasileiras estão sendo se viciadas, promotores da Vara da Infância e Juventude. Se viciadas, Se viciadas. iludidas, hipnotizadas Pois é, culpa do por baralho. essa palhaçada, Aprendeu 5, por caralho. essa indecência, por essa figura de mau É, eu fui gosto ou mais figuras educado, de mau gosto. É foda que eu tava falando sobre isso, por Pera um lá. tempo atrás aí. Brincadeira Esse dia, né, apenas inocente, não. Brincadeiras que induzem a violência. Sobre o problema que eu tenho. Brincadeiras que ensinam como Que é relacionado a bater, esse como tipo de coisa aí. matar. Controvérsias semelhantes também aconteceram com os jogos Magic the Gathering, Dungeons and Dragons e Falando em gente, o filho da puta tava tweetando a caralho a 4 e não apareceu na live hoje. Filha da puta. Pokémon, onde esses jogos também eram acusados de incentivar a violência e satanismo para crianças. Satanismo Contudo, para a crianças. polêmica do Yu-Gi-Oh! Foi maior que todas elas de longe e severamente afetou a popularidade da franquia no país. A Não, Mind, trancou porque tá ou dando problema. 28, Nossa, essa aí é é um- aquela lá. Essa aí é a responsável pelos negócios da choquei essas coisas.
Ah, o Genk trancou a conta porque ele tava levando ban à toa, né? Uma agência de influenciadores fundada em Isso 2017 aí. que serve como uma mediadora entre influencers digitais e empresas publicitárias. A maioria das mais de 400 contas ligadas à Mind se tratam de páginas de fofoca, com a maior delas sendo a Choquei. E juntas, essas páginas possuem mais de 171 milhões de seguidores. Nossa, 7 do a caralho, cada velho. 10 pessoas Nossa. na internet Só brasileira postagem merda. seguem alguma conta agenciada pela Mind. Surgiu-se teorias que a Mind também exigia que as contas associadas a ela replicassem postagens ordenadas pelos superiores da agência com o objetivo de artificialmente promover Dragon certos Dragon? artistas e influenciadores. Dungeon Dragons, não sei, cara. Acho que. Famoso, acho que. Famoso, obviamente não, né? Agora, se tem gente jogando, deve Por ter, isso. obviamente. A agência respondeu afirmando que isso é mentira e que todos seus sim, influenciadores mentira. postam conforme seu desejo próprio. Ah, sim. Beleza. Várias postagens iguais é interesse próprio. Contudo, o jornal Núcleo Ninguém é criativo na empresa, né? realizou uma pesquisa afirmando que 47% de todas as postagens feitas por contas associadas da Mind eram de fato repetidas ou com apenas leves alterações. Essa teoria ficou ainda mais feia quando diversas páginas de fofocas associadas à Mind publicaram uma notícia afirmando que uma menina chamada Nossa, isso aí foi o que Jéssica mais deu Canedo coisa. estava paquerando com o Whindersson Nunes. Aham, A te garota matou, foi velho. ridicularizada, perseguida, desenvolveu uma depressão e acabou cometendo suicídio. Sendo que no fim, aquela notícia era falsa. completamente falsa e os perfis da Mind simplesmente republicaram aquilo que era uma print fraudada, puramente por engajamento, causando a morte de uma menina inocente. Nas eleições de 2022, as páginas da Mind passaram a publicar propagandas políticas favorecendo o PT e o candidato Lula, e também injuriando seus oponentes políticos, como o Bolsonaro Ah, e sempre Ciro foram Gomes. assim eles. Surgiu-se então a teoria que a Mind estava sendo manipulada pelo PT para divulgar essas informações devido às excessivas propagandas, ao fato de uma das fundadoras da agência ser filha de um ex-ministro do Lula e de ter recebido quase R$500 mil em contratos com o governo na época do governo Dilma. Uma teoria de conspiração que vai mais longe ainda afirma que a perseguição injusta contra a Jéssica foi feita por pedido do PT, visto que uma notícia falsa divulgada em grande escala contra uma menina inocente seria favorável para a pauta de regulamentação das redes sociais que Lula estava tentando passar no Congresso, Faz sentido, mas. Porra, uma pessoa aleatória. É foda, visto né? que o suicídio de Jéssica coincidiu com a criação do PL da censura, que acabou sendo engavetado. Também passou a ser O especulado pior que a que é, Mind velho. estava sendo influenciada por empresas Mas e faz agências sentido isso. estrangeiras como a BlackRock ou a USAID, com o objetivo de divulgar narrativas que favoreciam essas partes. O chupacu de Goianinha é um criptídeo brasileiro que passou a ser avistado por moradores da cidade de Goianinha, Rio Grande do Norte. Essa criatura era descrita como extremamente alta, pálida e esguia, semelhante a um alienígena. Este ser era dito pela população como agressivo e invadia as casas de suas vítimas de noite para realizar um ato de sucção na cavidade anal das vítimas, o que as inseria em um breve estado de coma. Um animal misterioso está assombrando um bairro em Búzios. Meu Deus. Segundo moradores, seria uma espécie de animal humano que tem fetiches sexuais. O bairro Boa Vista, em Búzios, nunca mais foi o mesmo. Todos os Nunca mais dias, foi o os mesmo. moradores voltam para suas casas mais cedo para não passar pelo sufoco da noite. Um animal estaria assombrando o bairro. Tá sendo muito difícil. Ontem de madrugada foi um maior susto. Eu acordei com a menina gritando aqui na rua, gritando. Ah, foi um terror, um terror. E à noite, ninguém mais anda sozinho no bairro. O animal, chamado pelos Ah, se vai chupar meu cu, tem que chupar dos outros também, né? moradores de Chupacu, ataca as vítimas pelo ânus, tira a alma delas e as deixam desacordadas por algumas horas. Segundo o alma relato pelo de cu, uma velho. das vítimas que preferiu não se identificar, o caso está ficando sério.
Tinha acabado de descer da van, né? A van da Vila Verde. Fui andando Tomei na fetiches rua. insano. Aí ele me pegou por trás. Ele quem? O chupacu. E o misterioso animal já teria atacado cerca de 37 vítimas no bairro. E é pedido uma atenção maior no caso, que está sendo investigado pela equipe do Scooby-Doo. A qualquer momento daremos mais informações. Equipe do quê? Rihanna é convocado pela equipe do Scooby-Doo. Aí é foda. A qualquer momento Equipe daremos do mais Scooby-Doo. informações. Rihanna, é com você. Em Goianinha, relatos do chupacu gradualmente caíram até cessarem em 2023, quando o chupacu foi baleado e morto em uma troca de Meu tiros com a Deus. polícia militar. Real pra caralho. Mataram meu mano chupacu, velho. Águas rasas. Operações psicológicas, Psyops. ou PSYOPs, são operações ou séries de eventos artificialmente orquestrados com o objetivo de manipular as massas ou algum grupo específico. Isso realmente PSYOPs acontece. são frequentemente usadas em guerras para desmoralizar o inimigo ou conseguir a colaboração de um povo sendo conquistado, mas também foram Exatamente, utilizadas acontece. em contextos pacíficos ou até mesmo contra a população do próprio país do perpetuador da PSYOP, com o objetivo de promover uma narrativa, ideologia ou agenda que é favorável ao governo. PSYOPs são frequentemente mencionadas em teorias da conspiração, onde é afirmado que algum evento específico foi orquestrado por algum governo, agência estrangeira ou corporação para favorecer alguma narrativa Eu vi um vídeo que a mulher mais velha do mundo é brasileira. E ela foi professora do Tancredo Neves. Que ela era uma criança. Quando ela era criança. Ué, ela. Pera, o quê? Ah, ele era uma criança. que seja favorável a ela. Cara, pra mim a Outra pessoa mais velha do mundo era um chinês, não? teoria afirma que Tem o 200 e poucos Vicente anos? Boom da indústria de inteligência artificial é Ou era também uma fake, PSYOP de algum governo ou sociedade secreta, com o objetivo de inundar a internet com conteúdo gerado por IA. Dessa forma, o público ficaria mas nem todos, paranoico pô. com o que pode ser IA ou não, o Eu que não não sei. apenas afeta coisas como ilustrações ou desenhos, mas também a própria segurança de qualquer indivíduo, Aham. visto que a IA é capaz de, é. em teoria... Pera, a mulher era criança quando ensinava o Tancredo? Ué, fabricar uma evidência eu não assisto ele sozinho, me sinto psicologicamente doente? Pô, você pode aparecer aqui sempre, porque eu já platinei o canal dele em live. Tipo, ó, todo vídeo do Menino Thomas eu já vi, ó. Tudo visto aqui, ó. Tudo em live. Eu espero ele lançar vídeo e vejo. Alguns não tá marcado como visto, mas já vi. Pera, o quê? Chave descobre sobre o Projeto Candler. Nossa, eu vou ter... Não, velho. Puta que pariu, Menino Thomas. Eu vou ter que assinar o... Nossa. Vou ter que virar VIP do Menino Thomas. Não vai ter jeito. Vou ter que virar VIP do Menino Thomas. R$7,90? R$7,90? Não vai ter jeito. Vou ter que abaixar as calças. falsa de alguma pessoa Vazou inocente o quê? cometendo um crime ou realizando qualquer ato que possa resultar Muito em caro? uma perda Nada. de sua reputação. É mais barato do que o que eu paguei pra ver um vídeo do Caio Delacqua. Com o público paranoico e com medo das IAs, governos pelo mundo teriam o Esse apoio sonho para com esse homem. regulamentar a internet Pra você, pra e mim, efetivamente não tá tão caro, não. O ilegalizar Menino o Thomas anonimato merece. sobre a pretensão de Menino provar que Thomas merece cada meu conta dinheiro. possui um ser humano por trás dela e não uma IA. E dessa forma, grupos dissidentes, opositores do governo ou sites de denúncia e vazamentos como a Wikileaks não poderiam mais existir na internet, visto que estes dependem do anonimato para existir. Também existem teorias que o próprio governo brasileiro realizou PSYOPs para favorecer sua agenda, ou que o Brasil foi vítima de PSYOPs por parte dos Estados Unidos para garantir a vitória de candidatos favoráveis aos Yankees. Porra, mas Eduardo inútil, Campos porra. foi o governador de Pernambuco e candidato para a presidência em 2014.
Ele era afiliado ao PSB, Acho que eu tenho que mudar esse emoji sua aí, já. vice era Faz Marina tempo. Silva e estava Pior que esse colocado emoji é em único, né? terceiro lugar nas pesquisas. Ninguém tem essa imagem Em aí. 13 de agosto de 2014, Só eu. o avião jato de Campos sofreu um acidente que matou todos os tripulantes, incluindo o candidato. Marina Silva era para estar entre a tripulação também, mas afirmou que sua intuição disse para ela não entrar na aeronave naquele dia. Intuição. Oficialmente, a causa do acidente foi creditada à falha humana dos pilotos, que não tinham nenhuma experiência ou licença para pilotar a aeronave e as péssimas aí é condições foda. meteorológicas daquele dia. Após Aí o é acidente, foda. Marina Silva tomou o manto de Eduardo Campos e prosseguiu com a campanha Aí à é presidência, foda. disparando nas pesquisas que agora apontavam Intuição ligou ela pra ela como e a falou que o avião vai provável vencedora cair. das eleições. Pô, aí é foda, velho. Apesar do relatório oficial, surgiram diversas teorias que apontam que Eduardo Campos não morreu por conta de um acidente, mas sim por uma armação e Político favorável aos homicídio. Estados Unidos, candidato Primeiramente, inútil que chupa o as bolas voo dos Estados nem era Unidos, para Israel. ter Pois é. acontecido devido à inexperiência dos pilotos com aquele modelo de jato e o gravador Cara, de o negócio que eu voz da nunca caixa tanco preta. também, o negócio que eu nunca tanco é as pessoas achar que por você defender certas coisas de um lado, você não pode defender outras de outro, sabe? Tipo, muita gente de direita que defende, que apoia o Enéas, sendo que o Enéas defende certas pautas de esquerda. Por que não pode? Por que não? Sabe? O cara é sábio, o cara sabia muitas das coisas. Estava sabe? inoperante. A CENIPA, órgão da Força Depende. Aérea responsável pela investigação do caso, Não, eu acho que beleza. Tipo, outra coisa que eu sempre vejo é a gente reclamando de trans de direita. O que é que tem a pessoa ser trans e defender pautas de direita? O que é que tem? O que é que tem, porra? negou a Tipo, o governo de direita não vai pegar uma metralhadora e me botar num paredão e me matar por causa disso. Não vai, obviamente. Eu, por exemplo, sou de direita e odeio banqueiros. Exatamente. acesso a dados coletados pela unidade de coleta de informações do avião sob o pretexto de proteger os direitos autorais da fabricante. Alguns membros da família de Eduardo Campos seguem afirmando que o caso não foi um mero acidente, mas sim um Com certeza não assassinato, foi acidente, com o né? irmão de Campos inclusive pedindo a reabertura das investigações. As principais teorias da conspiração em volta do caso afirmam que o avião de Campos foi sabotado pelo governo Dilma, pois meses antes do acidente, a presidente assinou uma lei que garantia sigilo de caixas pretas de acidentes aéreos. Outra teoria afirma que Marina está envolvida no caso devido à sua misteriosa intuição que a impediu de entrar no voo marcado e porque foi após a morte de Campos que ela tomou o protagonismo da campanha e quase se tornou presidente. Sei lá, eu tenho muita intuição de que vai acontecer algo enquanto eu saio de casa e atravesso a rua. Nunca aconteceu nada. Outra teoria afirma que Coincidência, Campos galera. Pois teve é, né? seu voo Coincidência, galera. sabotado por criminosos envolvidos no esquema de corrupção da Odebrecht, um escândalo que Campos estava envolvido, tanto que, de acordo com o Ministério Não Público, ganhou. o Pois é, o próprio cara jato morreu e ela não particular ganhou a de eleição. Campos que sofreu o acidente foi comprado com Paranoia? dinheiro de propina. Então, ele teria sido morto para não poder delatar. Contudo, a causa oficial do acidente segue sendo o erro humano. Caralho, caiu e o na clima. casa ainda essa porra. Em cacete. 1954, Morte de o Vargas. presidente do Brasil, Getúlio Vargas, cometeu suicídio no Palácio do Catete após ofensivas. Tem gente que acha que se alguém é de direita, ela automaticamente vai pegar um fuzil e levar pro paredão das minorias. Aliás, boa noite. Porra, eu não achava que você tivesse esse tipo de pensamento, mas boa noite, RGB. Exatamente, cara. Pior que tem gente de esquerda que acha que realmente é assim. Acha que as pessoas de direita são extremistas desse jeito. Sendo que não é bem assim, enfim. Assim, as pessoas de esquerda... Algumas pessoas de esquerda normalmente falam de pessoas de direita. Assim, a pessoa nem é de direita. Chama a pessoa de extremista direita, sabe? É bem assim. É bem assim. Políticas de grupos de oposição, ameaças de Não, militares e uma fracassada tentativa de assassinato contra um Acho que, jornalista sei lá, cara. antigoverno. Você pode defender ambas pautas de lado, sabe?
O que te diz se você é de direita ou esquerda é o quanto você defende de tais pautas. Tipo, eu defendo mais pautas de esquerda do que direita, então eu sou de esquerda, sabe? Eu defendo mais pauta de direita do que esquerda, então eu sou esquerda. Eu acho que é assim que tem que ser essas coisas. Não é... Ah, maluco não defende aborto, ele é de direita, ele é de direita, mas ele defende, sei lá, proibição da liberdade de expressão. Porra, aí é foda. O Mas ele é de presidente extrema foi direita, morto é em foda. sua cama, de pijamas, com um tiro no coração, um revólver... Tiro no... Tiro no coração. Por que alguém se mata com um tiro de coração? Eu defendo aborto quando se trata de favelados. Cara, pra mim, aborto é um negócio de, né, tipo... Se a pessoa foi abusada, que é a forma que até um tempo atrás, eu acho que... Eu não sei se hoje em dia ainda é, mas um tempo atrás ainda era, tipo... A pessoa foi abusada, foi estuprada e os caralho a quatro, pode abortar, caso engravide. Sempre foi assim. Sabe? Esse caso é, obviamente, um negócio de dar aborto, de fazer aborto. Porque ninguém merece, sabe? Agora, sei lá, a pessoa deu o cu no carnaval. Deu o cu não. A pessoa engravidou no carnaval. Foi lá pra aquela muvuca lá de putaria do caralho desbalanceada, engravidou ali e quer abortar. Não, vai se fuder. Vai engravidar essa porra aí. E se quiser dar pra adoção. Vai se fuder. Só porque eu sou cristão não quer dizer que eu vou descer o saco em alguém que outra religião. Exatamente. Cara, é a pessoa ser inteligente. É questão de inteligência isso aí. Se a pessoa é inteligente, ela defende uma coisa, ela não vai atacar a outra, porque ela vai argumentar. Ela não vai atacar a outra porque ela pensa diferente. Ela argumenta. Ela conversa civilizadamente. Ela não vai atacar a outra, matar a pessoa por causa disso. Mas eu vou atacar. Ai, tomar teu cu. Ao seu braço direito e uma carta de suicídio onde expressava seu objetivo de se tornar um mártir e sair da vida para entrar para a história. Contudo, no mesmo momento que a morte de sei lá, é estranho. É estranho a morte com um tiro no peito. Isso é bem estranho. Suicídio com tiro no peito é bem estranho. Vargas foi anunciada, também surgiram teorias que o presidente, na verdade, havia sido assassinado e que a história do suicídio foi apenas uma cortina de fumaça, narrativa que foi repercutida por jornais pró-Getúlio na época. Pois é, quem se mata com um tiro no coração? O tiro que matou o Vargas acertou o coração de Vargas pelo lado esquerdo e de baixo pra cima. De baixo pra cima, esquerdo. Que é bastante incomum para um suicídio. Suicídio normalmente você quer se matar, você atira na cabeça. Que caralho alguém atira no coração? Assim, beleza, no coração também mata, mas... Por que não na cabeça que é mais rápido? No coração dói mais. Se a pessoa pensa diferente que eu, foda-se, e o Pixel nada ainda. Pois é, velho. Assim, eu sigo muita gente que pensa diferente de mim. Vocês mesmo aí no chat, tem muita gente que pensa diferente de mim. Eu sou esquizofrênico, eu penso de forma aleatória e não sei explicar minhas coisas, mas eu, sei lá, eu respeito o jeito que as pessoas pensam. Eu argumento, mas não vou deixar de deixar amizade ou matar a pessoa por causa de opinião. Também foi questionado matar com como 3 que a tiros nas carta costas, pois é. de Vargas havia sido escrita em uma máquina de escrever, sendo que o presidente não sabia datilografar, mas vai ser julgado? Aqui foi não. confirmado pelo Assim, obviamente você vai ser julgado, mas normal. Porque tem uma placa de Senai. Senai. Agora que eu olhei pra isso. redator do discurso de Vargas. Mandar geral tomar no cu? Isso aí é normal, todo mundo prefere mandar todo mundo tomar no cu. E publicou aquela versão para a imprensa, e a carta original de Vargas era a mesma, porém escrita à mão. Também surgiu um boato que o travesseiro de Vargas continha sinais de estrangulamento, mas eu não achei nenhuma fonte para isso. É só você ser inteligente, sabe? Não atacar a pessoa, só argumentar. Argumentar é de boa. Argumentar não é um ataque à pessoa, sabe? Se a pessoa leva um argumento como ataque, aí o problema é com ela, sabe?
além de lendas populares. Você não é levando de graça, pois A é. Guerra do Paraguai foi orquestrada pela Inglaterra. É uma teoria repercutida por nacionalistas paraguaios e setores da esquerda brasileira que afirmam que o Império Britânico usou de sua influência para fazer o Brasil e a Argentina invadirem o Paraguai. Oficialmente, a Guerra do Paraguai começou quando o Brasil interviu na Segunda Guerra Civil Uruguaia no lado do Partido Colorado, Acho que enquanto atacar a é ditadura paraguaia, válido liderada também. por Solano Lopes, apoiava o Partido Blanco. Sei lá, cara. Em Acho que, resposta à acho que não entrada de merece, tropas sabe? brasileiras no Eu acho que não merece o... Eu acho que não merece eu manchar minha imagem pra atacar alguém por causa de besteira. Eu argumento, se a pessoa não quer levar meu argumento, ela que se foda. Eu fico calado na minha, sabe? Uruguai, Solano ordenou uma invasão ao Ninguém Brasil. merece discutir na internet. A pessoa, é como eu falei. Ah, a pessoa não entendeu? Foda-se, eu vou ficar na minha aqui, foda-se. E também uma invasão contra a Argentina Regibate. após ela ter recusado um pedido de acesso militar Assim, do Paraguai. regibate é um negócio. Cara, regibate é um bagulho bem complicado, né? É complicado, sabe? Porque, tipo. Eu posso fazer um regibate e ninguém que não me conhece não vai entender que, não é, que é um regibate, Que sabe? as suas tropas passassem pelo país. De acordo com a teoria, a Guerra do Paraguai imagem. na verdade aconteceu, pois Cara, assim, minha imagem, se eu quiser que as pessoas me vejam como... É como eu tava falando com o Diego um tempo atrás. Ontem. Porque eu tava tendo esses problemas ontem. Tipo, eu prefiro que as pessoas me odeiem com razão do que sem razão, sabe? A pessoa me viu falando uma merda e... Assim, na real, nem viu falando uma merda. Às vezes eu falei uma coisa que a pessoa não entendeu, sabe? Se a pessoa não entendeu o que eu falei, eu fico mal quando a pessoa não entende e acaba me odiando por causa disso. Agora, se a pessoa me odiar porque eu fiz um por onde, beleza, foda-se. Pau no cu dela. a Inglaterra havia influenciado os países da O que funciona primeiro, o cérebro ou o coração pulsando? Olha, o cérebro, porque sem o cérebro você não pensa, você não sente. Só o corpo vai ficar ali debatendo, mas foda-se, o corpo é o corpo, sou cabeça por cabeça. Tríplice Aliança a invadir o país. Ninguém te odeia, pois o você é um Império amor? Ixi, Jubes, nem te conto. Nem te conto, Jubes. Tem muita gente que me odeia. Britânico via o Paraguai como uma ameaça. Parou, à acabou. influência Por que você acha que tem morte cerebral? Morte cerebral o maluco já era, sabe? Já morreu, acabou. Acabou-se. Se me odeiam, me amam, eu tô pouco me fodendo, não mexendo na minha conta bancária, eu quero mais que se exploda. Cara, eu ainda tenho esse problema, velho. É foda isso, que eu ainda me preocupo muito com o que as pessoas acham de mim. É como eu tava falando com o Jean também, pessoas que não foram dado muito, né, atenção na infância, essas coisas que os pais não cuidaram bem, acaba tendo esses problemas aí. Mas é foda. E eu acabo tendo essas merda, né? Acho que é por isso que eu faço live. Tu morre quando para de chegar sangue no cérebro. Se você atirou no cérebro, seu cérebro vaza sangue, então morreu. no continente, a maior evidência Mexe na sua conta bancária com impostos, exploda eles imediatamente. Exatamente. Terem concedido empréstimos ao Brasil e Argentina durante o percorrer do conflito e declarações hostis ao Paraguai por diplomatas britânicos. Paulo César Farias foi um empresário e tesoureiro da campanha presidencial de Fernando Collor. Vira geleia? Mas seu cérebro já é geleia. Seu cérebro já é geleia. Sabe? Ele é uma geleia que pensa. Farias viria a ser o protagonista de um grande escândalo de corrupção que ficaria conhecido como o esquema PC Farias, onde empresários pagavam propinas para a campanha de Fernando Collor e, em troca, o Mas, resumindo, parou de funcionar o cérebro, morreu. Então, se você dá um tiro no seu cérebro, você não sente nada, você morre. É isso. Exatamente, a morte no coração é lenta. Então não faz sentido uma pessoa se matar com um tiro no coração. É mais fácil, a não ser que ela seja idiota e atire no coração. Mas matar com um tiro na cabeça é bem mais preciso. E se bem que tem formas de se matar com um tiro na cabeça, né?
Assim, já teve tutorial na live, mas não veio o caso. Pedia favores políticos para esses empresários. Não é necessário agora. PC Farias, sendo o tesoureiro da campanha de Collor, agia como a laranja ou testa de ferro desse esquema, ou seja, era ele quem intermediava Pra não esse estragar o enterro. processo. Ah, mas ninguém vai... Assim, o cabelo esconde, sabe? O cabelo esconde o furinho do lado ali, né? O dinheiro das propinas era depositado nas contas de PC Farias no Brasil. Se bem que faz sentido esse negócio do mais foda, né? É porque, tipo, se você se mata com um tiro no coração, na questão de você estar querendo... sei lá... Assim, eu quero sofrer pelo que eu fiz, sabe? Você atirar no seu próprio coração é melhor. Porque você vai sofrer pelo... né? Você vai sofrer mais. Um tiro na cabeça é bem mais rápido. É simbólico. Mas sei lá. Tu é burro? De baixo pra cima? De baixo pra cima. Aí de baixo pra cima não tem como não. De baixo pra cima não tem como não. Tipo, a pessoa... Ó, peraí. Aqui. Tipo, ó, eu tô com a arma aqui, ó. Cadê aqui? Tá vendo? A arma tá aqui. Eu cheguei aqui no cara, assim, tá bugado, mas foda-se. Eu cheguei aqui assim, ó, no cara, ó. Ó, peraí, ó. Tá vendo? Tipo, se a pessoa fosse matar assim, ela vai fazer isso aqui, ó. Ó. Pra cá, ó. No coração, ó. Tá vendo? É bem isso. Ai, caralho. Deu vontade de mijar. Cadê? Aqui. Brasil e no exterior. Mó pistolão, pois é. Na Que pistolão, pois é, né? campanha de Eu queria comprar uma pistola. Eu vi uma pistola muito foda que dá pra usar no VRChat, que ela é bem foda mesmo. Collor. Quero comprar Após um dia. o impeachment Mas é de caro. Collor, PC fugiu do país e Você se desapareceu matou, até ser Vitor, capturado em Bangkok, Tailândia. Pistolinha não tem... Oh, é tipo uma faca, sabe? 5 centímetros... Você prefere 5 centímetros no seu cu ou 5 centímetros no seu peito? Filha da puta. Dá pra simular churrascamento no VRChat? Sim. Ele foi apenas condenado por falsificação de documentos e 7 anos de cadeia, mas foi solto 7 meses depois para cumprir sua pena em liberdade condicional. Em 96, PC Farias e sua esposa foram encontrados mortos a tiros em sua casa na praia. Eu vou no banheiro. A narrativa oficial da polícia foi que Paulo foi morto pela sua própria esposa por ciúmes enquanto ele dormia, e depois ela matou a si mesma. Os seguranças de PC Farias até seriam julgados por suspeitas que eles teriam efetuado o crime, mas foram inocentados por falta de provas. A versão que afirma que Paulo foi morto por sua esposa não é muito aceita por peritos da polícia até hoje em dia, e até hoje também não sabe quem matou o casal. Em 2024, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil iniciou a construção de um novo prédio em Brasília, com uma profundidade de até 30 metros. Iniciou-se então um rumor nas redes sociais que essa nova embaixada possuiria 9 andares subterrâneos, o que alertou o Congresso, que exigiu uma explicação da embaixada. De acordo com a Embaixada Americana no Brasil, a profundidade dessa nova estrutura se trata de pilares para garantir a estabilidade da estrutura e que o novo edifício possui apenas um andar subterrâneo e não 9. Em 1995, desapareceu uma menina de 11 anos chamada Aline, na cidade de Carapicuíba, São Paulo. Foram circulados boatos que a menina havia sido sequestrada por um grupo de palhaços que a raptaram e a levaram embora em uma Kombi. E então, a lenda da gangue de palhaços de Kombi se espalhou por toda a região da Grande São Paulo. Vários pais passaram a proibir seus filhos de saírem sozinhos na rua,
e vários palhaços de circo foram ameaçados por conta dos rumores. A história da gangue dos palhaços ficou famosa pelo país inteiro após o jornal Notícias Populares ter uma série de matérias contendo relatos sobre essa gangue. Embora o jornal esclarecesse que estes se tratavam de apenas rumores e relatos, a maioria dos leitores seguiram acreditando na existência da gangue. Houve... Cara, o pior, sabe o que é? Esse tipo de coisa pode ter influenciado na minha prisão em casa. Porque eu não podia sair de casa e brincar com as pessoas na rua. É foda. No peito, melhor ser levado pelo Nubank. Inclusive, um retrato falado de um dos membros dessa gangue, um homem afro-brasileiro musculoso de camisa azul e acessórios de palhaço, o que contribuiu para a veracidade dos rumores ao olhar do público. A Polícia Federal realizou uma investigação e concluiu que a gangue dos palhaços nunca existiu e tudo era nada mais que uma história popular. Até os dias de hoje, existem pessoas de idade que se lembram da gangue dos palhaços como algo que realmente aconteceu. O caso Pesseguini é uma das tragédias mais infames e controversas da história do Brasil. Em 5 de agosto pior que se eu for de base, ninguém vai saber, né? Todos os membros de uma família foram encontrados ninguém mortos vai em sua saber. casa. Eu só vou sumir. As vítimas eram 5 pessoas. Entre elas, o pai e a mãe, E que eram que policiais militares, e o filho do casal, um menino de 13 anos chamado Marcelo. Marcelo foi encontrado morto no banco de trás do carro da família, enquanto as outras 4 vítimas estavam em seus colchões, mortos enquanto dormiam. Após investigações e análises da perícia, a narrativa oficial afirma que foi Marcelo quem matou seus pais e sua família enquanto dormiam. Então, o garoto pegou o carro da família, dirigiu até a escola, voltou para casa e então cometeu suicídio no banco de trás do veículo. O motivo do crime foi dado ao fato do garoto sofrer com falta de oxigênio em seu cérebro desde a infância, o que fazia ele suscetível a surtos violentos. Outra evidência que apontava para Marcelo ser o perpetuador era o fato dele jogar o videogame Assassin's Creed, que teria o motivado ou... lembrei desse caso. Lembrei. Eu lembro que isso aí passou na Record. ensinado a cometer assassinatos. Eu lembro dessa porra, lembrei. O fato que ele fez. Nossa, eu lembrei disso, velho. Vai tomar no cu. Nossa. A possibilidade dele realizar as mortes, matar e de repente isso ser pra ele como se fosse um joguinho de videogame que não era real. Por quê? Só pra explicar, mostra aqui. Nossa, os caras usam um negócio assim pra dizer que é um jogo. Nossa, vai se fuder, velho. Mostra aqui. Esse era o jogo que ele brincava. Nossa, eu lembro disso, velho. Assassin's Creed. O Assassin's Creed é nada mais... Desculpa, eu tirei fora de hora. O que é? Nada mais é o que está escrito aí. Assassinos por convicção ou por crença. É um dos jogos mais em moda entre a garotada. É uma morte atrás da outra e já proibido em alguns lugares. E pode botar o menino... eu pergunto à senhora, doutora, ele pode ter saído desse mundo real por um mundo de ficção do nada? Olha, Marcelo, é possível. A gente sabe que crianças vulneráveis, adolescentes vulneráveis, eles podem ser isso na TV, era criança, sim, por esses jogos, pela banalização da morte. Me parece que, como vocês disseram, ele tinha um pensamento obsessivo de ser um assassino. De repente, ele pode ter entrado num estado de alteração de consciência e feito tudo isso até de uma forma calma, mas a gente sabe que isto não é... Cara, o problema nem sempre... O problema nem é o jogo, cara. O problema é a pessoa. Esse menino deveria estar passando por um momento botão, muito né? difícil. Em tese, tudo em tese. O problema é a criação, ele não verbalizava, ele não contava. Veja eu sou esquizofrênico pra caralho, fudido da cabeça. E eu nunca fiz nada disso, sabe? Eu sempre joguei jogo violento e essas porra, nunca fiz nada. Por que caralho o jogo é motivo de uma criança matar pessoas?
Não faz sentido. O problema é a criação. Se a pessoa tem problema mental, o problema é que os pais têm que criar mais, né? Fazer por onde a pessoa melhore. Sabe o que me fode? É essa gente achar que sempre é uma justificativa mirabolante por culpa de alguém que eles querem. Pois é. Existem várias pessoas Exatamente. que contestam É a mesma coisa a na narrativa política. oficial, afirmam a inocência de Marcelo e apontam que a família foi assassinada por alguma outra pessoa ou grupo de pessoas. Evidências que apontam para essa versão incluem: Não aprende por Marcelo filmes era um novos do adolescente caralho. de Pois 13 é, anos pois é. e provavelmente não sabia atirar ou dirigir. Alguns laudos apontam que não foram encontrados dormir? Boa noite, digitais de bom Marcelo descanso. na arma ou Ué? resquícios de pólvora em suas mãos. As manchas de sangue encontradas nas paredes não correspondiam com alguém da altura de Marcelo. O cadáver do pai da família estava em um estado de putrefação, ao contrário dos demais. Testemunhas afirmaram que viram 2 indivíduos pulando o muro da casa no dia do ocorrido. Após os corpos serem descobertos, mais de 200 policiais entraram na cena do crime, o que poderia ter contaminado a cena. E 1 ano depois, foi feita uma reportagem na Band que afirmava que haviam mais de 100 horas de gravação relevantes que não passaram pela perícia. Ué. Esta é parte das centenas de horas de gravações que nunca chegaram às mãos da perícia, mesmo constando no processo. Nossa equipe teve acesso exclusivo ao material. Porque o moleque não falou nada. 1h15 de 5 de agosto do ano passado. De acordo com a polícia, esse carro prata era dirigido por Marcelo Pesseguini logo depois de matar os pais, policiais militares, a avó materna e a tia-avó. Repare bem nessas imagens. O motorista está com as mãos em cima do volante e no banco de trás vemos o que parece ser um vulto. O veículo com os faróis apagados estaciona e pisca 4 vezes a lanterna traseira como se estivesse enviando um sinal. Para aumentar o mistério, 40 segundos depois, 2 carros escuros com películas protetoras nos vidros passam em baixa velocidade. Uma das teorias mais populares afirma que a família foi morta pela própria Polícia Militar de São Paulo por conta de supostos conflitos que o pai tinha com a instituição e que a cena do crime foi manipulada para sugerir que foi Marcelo que matou sua família. Faz mais sentido. Dito isso, a versão oficial segue sendo a que Marcelinho foi quem matou seus pais em um surto de violência. Foda, hein? Pior que faz mais sentido ter sido por causa de alguma coisa com o pai, né? A polícia ter matado por causa do pai. Ah, lembra que eu falei importante? Banalizaram a morte. Eles estão na porra da cidade de alerta. Essa história de fazer com calma nem é que 2050 jogos violentos conseguiram fazer uma pessoa. Pois é, velho, Cidade Alerta sempre passa essas coisas de morte, sempre... Porra, a coisa que mais passa no Cidade Alerta é sobre coisa de morte. O pai dele era PM, Ah, o moleque não falou nada, velho. Existe uma teoria que aponta que os fenícios sensacionalista pra caralho. E estabeleceram uma forte presença no Nordeste brasileiro milhares de anos antes da descoberta dos portugueses. O maior defensor dessa teoria foi o historiador e professor austríaco Ludwig Schwenhagen, que fez uma série de textos afirmando que os fenícios haviam chegado no litoral brasileiro por meio de correntes marítimas. Os fenícios se estabeleceram na região e se tornaram os povos tupis por conta de algumas semelhanças linguísticas entre a língua tupi e a língua fenícia. De acordo com Schwenhagen, os povos tupis eram divididos entre 7 tribos e habitavam uma terra chamada Caraíba, um grande pedaço de terra firme que se localizava no Mar do Caribe, e após Caraíba afundar no oceano ou passar por alguma crise que resultou em seu fim, os povos tupis migraram para o norte do Brasil. Uma coisa que sustenta essa... Porque se ele era PM, o que entende é ter sido o vagabundo que descobriu que ele tinha perdido alguém do grupo, coisa que eu já vi acontecendo. Então, é porque, como falou,
pode ter sido também que desavenças com o grupo, né, da polícia, né, da PM, que pode ter havido esse problema, esse tipo de coisa, né. Sempre tem esse negócio de queima de arquivos, essas coisas, sabe? Sempre tem. Essa tese são relatos do padre Antônio Vieira, onde indígenas tupis lhe relataram que seus povos migraram para o norte do Brasil, de um país que já não existia mais. No final do século XIX tipo, só de CPM já deixa... Só do pai CPM já deixa um negócio a mais ali, né? De não ser tão simples assim esse caso. Foram encontradas supostas inscrições arqueológicas no Nordeste brasileiro, textos escritos na língua fenícia, datados em 500 a.C. Apesar de vários arqueólogos e historiadores terem estudado essas inscrições e afirmado que elas são fraudadas, vários outros arqueólogos e historiadores fizeram seus próprios estudos e concluíram que elas são legítimas ou que é impossível determinar se é fraude ou não. Tancredo Neves foi o primeiro homem a ser eleito presidente após a queda do regime militar em 85, fazendo dele, em teoria, o primeiro presidente da República Nova. Porém, Tancredo morreu antes de tomar posse devido a complicações com a síndrome de resposta inflamatória sistêmicas. A morte de Tancredo foi repleta de mistérios, como o fato de sua condição ter sido escondida do público, rumores do público que Tancredo já estava morto desde as eleições, essa foto publicada para refutar a narrativa que Tancredo já estava morto, mas ela só acabou deixando parece que ele tá morto, porque o Tancredo parece morto na foto, e sem falar que a própria causa de morte oficial... Os caras brincando com o cadáver. Vai se fuder, velho. Os caras brincando com o cadáver do cara, velho. Velho, sei lá, velho. Foi divulgada. Uma das teorias mais icônicas sobre a morte de Tancredo Neves afirma que o presidente, na verdade, foi assassinado pelos militares, pois estes queriam o vice de Tancredo, José Sarney, no poder, pois seu partido, o PDS, apoiava o regime militar. De acordo com essa teoria, as complicações de Tancredo se deram por conta de um envenenamento, evidenciado pelo fato de seu mordomo também ter sofrido com dores agonizantes na barriga, e morreu apenas um dia depois de seu patrão. O manuscrito 512 é um arquivo escrito em 1753 por bandeirantes que exploravam o interior da Bahia. O grupo de bandeirantes avistou uma enorme montanha brilhante e tentaram a escalar com a expectativa de encontrar cristais e metais preciosos. O grupo acampou e descobriu uma espécie de entrada secreta por acaso. Esse país não foi feito pra dar certo. Esse país não foi... Cara, é um negócio que entra aquela questão. Existe país de primeiro mundo e país de terceiro mundo. Países que não podem ser desenvolvidos. Muito provavelmente, país de primeiro mundo intervém nos países de terceiro mundo. Pra, né... Para poder o país de terceiro mundo necessitar do país de primeiro mundo, para poder o país de primeiro mundo ajudar e ter, né, sabe? Tem teoria sobre isso. O que eu ia falar? Cara, o Brasil já teve muita chance de dar certo. Já teve muita chance de dar certo. Mas não vai. A partir da passagem, encontraram uma rota até o topo da montanha. Se a porra do Império não tivesse acabado, estaria bem até hoje. Da onde avistaram uma enorme cidade do outro lado. O problema foi a República. O problema de tudo foi a porra da República. Os bandeirantes inicialmente poderia ter tudo melhorado no Império. Uma povoação já devidamente colonizada, mas ao inspecionar, não encontraram sequer um único sinal de vida humana. Essa cidade tinha características de uma civilização antiga, ela tinha prédios e sua arquitetura não se assemelhava a nada que os portugueses ou colonos brasileiros construíam. Esse documento escrito foi enviado para autoridades no Rio de Janeiro, mas só foi de fato analisado e descoberto em 1839. Ele é legítimo e estudos comprovaram que ele foi de fato escrito nos anos 1700. O manuscrito 512 serve como base para a maioria das teorias que afirmam a existência de uma civilização perdida no Brasil
E até hoje segue sendo um mistério que nunca foi solucionado. O Pavilhão 18 é um suposto laboratório secreto do governo brasileiro localizado no subterrâneo da Universidade Estadual de Campinas, relevante ao caso do ET de Varginha. De acordo com os ufólogos Marco Antônio Petit e José Fernando de Moraes Pinto, que são pesquisadores e especialistas no caso do ET de Varginha, o espécime foi capturado pelo governo e levado até a Unicamp para ser estudado. Se quiser financiar um filme, dentro domingo, da Unicamp que existe um laboratório secreto especializado na pesquisa e estudo de seres extraterrestres, denominado Pavilhão 18. Essa narrativa é repercutida pelos próprios ufólogos, que dizem ter adquirido essas informações por meio de testemunhas e contatos no exército. A Unicamp respondeu a essas acusações, afirmando que não possuía um laboratório secreto e, de acordo com o Exército Brasileiro, o ET de Varginha era, na verdade, um homem com deficiências mentais chamado Mudinho, que morava próximo ao local que o ET foi avistado. A serra aí, tá vendo as coisas se conectando, sabe? Sabe? As coisas se conectam. É óbvio que o ET de Varginha não é real. Roncador é uma região localizada bem no centro geográfico do Brasil, no estado de Mato Grosso, entre o rio Araguaia e o Rio das Mortes. A serra tem esse nome por conta do estranho barulho emitido pelas montanhas ao anoitecer, que se assemelha a alguém roncando, causado pela forma que o vento passa pelos rochedos. Além dos barulhos, a serra é também conhecida por ser um grande centro de atividades paranormais e avistamentos. Tudo tem uma explicação, sabe? Tipo, por que caralho o ET vai saber brasileiro? Então, né? De OVNIs. Durante por que vai ter um saci e o cara vai matar o saci no meio do mato? Até os dias de hoje, a maioria das pessoas e turistas que passam pela região afirmam terem visto objetos brilhantes no céu, experienciado algum evento paranormal, ou até mesmo avistado seres que se semelhavam a humanos, mas brilhavam e desapareciam quando avistados. Na Serra do Roncador, também existe a chamada Lagoa Encantada, que recebeu esse nome por conta de crenças indígenas que a lagoa possui propriedades mágicas. Atualmente, grande parte da região é povoada por indígenas, que raramente permitem a entrada de forasteiros em certas partes da serra, por crença que elas são sagradas. Em 1925, o arqueólogo e explorador britânico Percy Fawcett iniciou uma expedição para a Serra do Roncador, acreditando que a serra escondia uma civilização perdida. Contudo, Percy e todos os membros de sua expedição desapareceram ao chegarem no local. Mesmo após diversas tentativas de resgate, Percy e seu grupo nunca foram encontrados. E embora existam teorias que eles foram mortos por indígenas ou animais selvagens, até hoje não existe uma prova concreta para o paradeiro e destino de Fawcett. A Ilha de Marajó é uma infame ilha no Pará, marcante por seu baixo desenvolvimento e escândalos de tráfico humano. Na ilha, existem inúmeros casos de pessoas desaparecidas, principalmente crianças. A Polícia Federal já prendeu inúmeros suspeitos de sequestrar e traficar crianças, vendendo cada uma por cerca de R$1.000. Até os dias de hoje, existem relatos de pais que perderam suas crianças após sequestros. Esse caso já foi denunciado por moradores locais, por representantes da Igreja Católica, por ONGs, por ministros, por celebridades, mas a crise de tráfico humano ainda perpetua por inatividade do governo. Embora esses casos já sejam trágicos por si só, existem teorias que apontam que esses escândalos da Ilha de Marajó sejam apenas a ponta de um iceberg. Várias redes de pedofilia em outros países tinham vítimas vindas de países latino-americanos, e é possível que muitas das vítimas em lugares como a Ilha de Epstein tenham sido sequestradas ou compradas da Ilha de Marajó. Algumas teorias também afirmam que a perceptível inabilidade do governo de lidar com a crise vem por interesse,
e que diversos políticos do Brasil estejam envolvidos nessa rede internacional de tráfico humano, como no caso da cidade de Coari, onde o prefeito Adail Pinheiro foi condenado a 57 anos de prisão por participar de uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes. A Burschenschaft Paulista, informalmente conhecida como Bucha, foi uma sociedade secreta brasileira de viés maçônicos que existiu durante um período de 100 anos, desde 1830, no início do Império, até 1930, com a ascensão de Vargas. A Burschenschaft tem sua origem na Alemanha e foi trazida ao Brasil pelo imigrante alemão Julius Frank. A sociedade possuía uma restrita hierarquia. Membros deviam pagar uma taxa mensal com base em sua posição dentro dela. A única maneira de entrar era por indicação de algum membro, e ninguém dentro da bucha poderia falar, mencionar ou reconhecer a existência da bucha. O propósito da sociedade era proliferar o liberalismo no Brasil e apoiar a queda da monarquia. Seus membros eram encorajados a tomarem posições importantes e influentes dentro da sociedade brasileira, como professores de universidade, militares e políticos. Membros da bucha deveriam ajudar outros membros da bucha a atingirem seus objetivos, com o objetivo final de tomar o controle das instituições. Tipo, querendo ou não, sempre você vê esse tipo de coisa relacionada a outras, sabe? Que... sei lá, símbolos maçônicos em algumas coisas, coisas de paganismo em outras, sabe? Uma coisa que você nem espera. Depois do governo, e enfim, pagar o instaurar a dízimo aí é República foda. Liberal visionada pela sociedade. Ao fim do século XX, Eu acho interessante a estudar esse tipo de Burschenschaft coisa. era uma das, Não seguir, mas ou estudar. a sociedade mais Saber influente do sobre. país, contando com o apoio de diversos políticos e recentemente dos Barões do Café, que agora apoiavam o fim da monarquia por conta da Lei Áurea, que aboliu a escravidão e alienou os barões escravocratas contra o reinado de Pedro II. Após o golpe republicano, a Burschenschaft passou a ser a de facto governante do Brasil no período marcado por corrupção, instabilidade e eleições fraudulentas que foi a República Velha e a política do café com leite, onde vários presidentes do Brasil e figuras influentes do governo eram membros da bucha, como Campos Salles, Prudente de Moraes, Rodrigues Alves, Washington Luiz, Júlio Prestes, Alfonso Pena, Venceslau Braz, Arthur Bernardes e Rui Barbosa. A bucha acabou perdendo seu controle após a Revolução de 30, onde um grupo de militares da chamada Aliança Liberal impediram a posse de Júlio Prestes e instauraram Getúlio Vargas no poder. A existência da bucha só seria revelada quando membros da sociedade chegaram a revelar ela após a Revolução de 30. A história da bucha exibe o quão facilmente uma nação grande como o Brasil pode ser de facto governada por uma sociedade secreta, o que alimenta teorias sobre Illuminatis, maçons e possíveis sociedades secretas em escala global. Também existem teorias que apontam que a bucha nunca foi realmente dissolvida e que até os dias de hoje o Brasil segue sendo governado por uma sociedade secreta fundada por ex-membros da bucha. Ratanabá é uma suposta cidade perdida na floresta amazônica. Tudo começou com uma série de artigos que afirmaram a existência de uma civilização perdida na Amazônia do Mato Grosso. Os pesquisadores Mato Grosso? dessa empresa... Cara, eu achava que isso aí era na Amazônia. teriam sobrevoado essa área com aeronaves equipadas com, entre aspas... Cara, Mato Grosso fica onde? Puta que pariu, Mato Grosso fica onde? Eu esqueci. De alcance e detecção de luz em um pulso de laser, fecha aspas, que foi capaz de detectar padrões simétricos e mapear uma cidade inteira escondida por debaixo da floresta. O nome dessa mega cidade perdida seria Ratanabá, e além de ter sido extremamente avançada, ela foi fundada há milhões de anos atrás, contando com túneis subterrâneos que conectavam a cidade com outros continentes e outras cidades perdidas pelo mundo.
Ratanabá teria sido a capital global. Suas entradas estão guardadas por bases militares brasileiras e suas ruínas são repletas de artefatos valiosos e metais preciosos como ouro e prata, o que motiva potências estrangeiras a tentarem invadir e controlar a Amazônia. A empresa responsável pela publicação desses artigos sobre Ratanabá foi a Ecosistema Dáquila, cujo presidente é Urandir Fernandes de Oliveira, o mesmo homem por trás da descoberta do ET Bilu. É fake. É fake. Eita, última camada. Camada final. Hiperbórea. Todas as celebridades são inorgânicas. É uma teoria que afirma que todas as celebridades, famosos, cantores, atores, vencedores de reality shows e figuras de destaque na cultura popular são fabricadas e pré-selecionadas para a fama pela mídia ou pelo próprio governo por meio de incentivos como a Lei Rouanet ou acordos secretos com empresas de... Tipo, por que caralho a porra de um traveco? Por que caralho a porra do Pablo Vittar, cara? Tipo... Por quê? Mídia e gravadoras. Dessa forma, as únicas pessoas a conseguirem destaque na sociedade só chegariam a esse ponto por incentivo. Sei lá, velho, não tem nada, não tem nenhuma qualidade a porra do Pablo Vittar, velho. Não tem nenhuma qualidade. Só um traveco. As partes, pois suas músicas sempre tocam nas rádios, pois sempre são inseridas em papéis de destaque em novelas, pois reality shows são fraudados para garantir sua vitória, etc. O objetivo seria fabricar uma galeria de celebridades que segue apenas os interesses do governo ou do estado paralelo e influenciam sua audiência para fazê-las terem simpatia pelo atual regime ou por sua agenda. O programa paralelo... Tava vendo que o Gaules, antes de fazer live, foi matéria na Ana Maria Braga. Ah, cara, isso aí sempre tem. Foi um projeto secreto do governo brasileiro para desenvolver e fabricar combustíveis nucleares. Mas, assim, às vezes, mesmo sem ter o negócio da Ana Maria Braga, o Gaules estaria aí, né? E bombas atômicas. O projeto começou em 1979 e trouxe resultados satisfatórios, com inovações na tecnologia de enriquecimento de urânio e o estabelecimento da Nucleabras, uma estatal que publicamente tinha o caso do Gaules eu não acho que seja fabricado. E desenvolver a tecnologia nuclear do país, mas porque esse negócio de live, essas coisas, não era o foco da mídia brasileira. Não era o foco, ainda não é. Também contribuiu para o desenvolvimento da bomba atômica. A partir dos anos 80, o governo brasileiro criou uma base militar na região da Serra do Cachimbo, o Casemiro, cujo objetivo era testar as bombas atômicas do programa paralelo. Também, é porque o foco da porra da mídia brasileira nunca é streamer, essas coisas, sempre é a porra que passa na TV, sabe? Eu não acho que isso aí seja forjado, essa questão de live, essas coisas, galera que surgiu na internet assim, desse jeito, eu não acho que seja forjado. Eu acho que é questão do público. As pessoas, né? Tipo, o brasileiro, ele acaba se apegando a bordões, essas coisas. E foi isso. Agora, caso, tipo, Pablo Vittar, essas coisas assim, eu acho que é forjado sim. Era extremamente sofisticada e possuía uma rede de túneis de mais de 320 então, Estrela, é que você tem que entender, é que tem uma questão, é que o povo brasileiro, uma parte dele, ela é desse jeito, sabe? Ela vai dar público a gente burra, a gente que não faz nada tão interessante. Pior que, tipo, em comparação a muita coisa, o Gaules, o Casemiro, entre outras pessoas que, né, cresceram desse jeito, foram mérito, porque os caras são bons. Assim, os caras são bons em muitos aspectos. Mas tem muita coisa aí que não faz sentido ter fama. Não faz sentido. Luva de pedreiro. Qual é o sentido?
O cara só chutou a bola no gol e falou, receba. Só. E ganhou fama por isso. Bora, Bill. O maluco gravou um mano chamado Bill. Falou, bora, Bill. Pronto. O Bill ganhou fama. O maluco que gritou bora, Bill, foda-se. Ninguém liga pra ele. Agora o Bill tá ali, né? O Bill subiu aí, né? Metros de profundidade. É complicado essa questão, mas não dá pra dizer que essas pessoas específicas assim não são... Não dá pra dizer que essas pessoas específicas são pessoas que foram, né, forjadas. Em 85, o regime militar caiu e o novo governo expôs o programa... Tipo, não faz sentido a Globo forjar o Casemiro, sendo que o Casemiro ganha mais que a Globo. Assim, faz coisa melhor que a Globo, sabe? Paralela ao público. E ele não trabalha pra Globo. E buscou encerrá-lo. A nova Constituição Brasileira de 88 expressivamente proibiu a obtenção de armas nucleares. Ainda em 88, o presidente José Sarney extinguiu a Petrobras e o Programa Nuclear Brasileiro foi oficialmente encerrado em 1990 pelo presidente Fernando Collor, quando este assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear e demoliu a base da Serra do Cachimbo. Eu não sei. Apesar do programa paralelo ter oficialmente encerrado em 1990... Assim, é porque é questão de coisa... Tipo, a internet de hoje em dia, se você quer subir muito... Você tem que abaixar a cabeça pra esse tipo de coisa. Por mais que você não seja diretamente apontado, você tem que fazer isso. Você analisa o público, o maior público e essas coisas. Tipo, a galera barulhenta mesmo. A galera barulhenta, ela é essa galera chata pra caralho que tem agenda e os caralho. Você tem que baixa a cabeça pra ela se você quiser estourar pra caralho. Fácil. Tipo, você tem que seguir essas coisas, né? Só que tem o lado negativo. Se você fizer uma merda, você vai cair muito forte. Grande parte da infraestrutura do programa segue existindo até os dias de hoje, principalmente ao que se trata do enriquecimento de urânio, onde o Brasil é um dos líderes mundiais. Em 2010, o pesquisador alemão Hans Hill, que também chefiou um departamento na OTAN e é um especialista em armas nucleares, afirmou que o Brasil poderia estar secretamente construindo uma arma nuclear, burlando o Tratado de Não Proliferação, e o programa paralelo não tinha realmente encerrado em 1990. Ainda de acordo com o Hans e com o norte-americano Laboratório Nacional de Los Alamos... Não, mas tipo, como é que você... Assim, eu não sei. Como é que você faz... Como é que um país faz uma arma nuclear sem testar? Sabe? Porque se o Brasil testar uma arma nuclear, obviamente os Estados Unidos e outros países vão saber. O Brasil, se quisesse, poderia criar uma bomba atômica em mais ou menos 3 anos. Algumas teorias afirmam que o Brasil possui uma situação parecida com a de Israel, onde o governo possui de fato armas nucleares, mas simplesmente esconde isso do público para evitar complicações diplomáticas. Mas porra, se você tem arma nuclear, os outros não vão mexer com você, fi. Eu acho que, assim... Dependendo do seu arsenal, sabe? Dependendo do seu arsenal, obviamente, né? Mas sei lá, a partir do momento que você tem uma arma nuclear e você pode meter em outro país... Foda-se, o país tá brigando comigo, vou meter lá. O Tesouro da Trindade é um suposto tesouro escondido por piratas no arquipélago brasileiro de Trindade e Martim Vaz. Tudo teria começado em 1880, quando um pirata inglês conhecido como Zulmiro escreveu uma carta detalhando a localização. Porque bomba nuclear é um negócio, tipo... A partir do momento que você tem um arsenal muito forte, você pode fazer um estrago muito enorme. Você pode fazer um estrago do caralho, sabe? Tipo... Por que você acha que os Estados Unidos podem simplesmente, assim... falar pra, sei lá... A China, não quero que você seja melhor do que eu. Vou tacar bomba em você se você continuar, sabe? Só que a China tem um arsenal deles.
Se os Estados Unidos falam isso pra China, a China pode retrucar. E dar uma guerra do caralho. Sabe? Porque eles têm um arsenal de bombas nucleares e os caralho. Agora, país que não tem, tipo... A Ucrânia. Você acha que a Rússia ia mexer com a Ucrânia se a Ucrânia tivesse o arsenal dela? Tipo, sem necessidade da OTAN? Porque a OTAN, assim... A Ucrânia depende da OTAN pra poder atacar. Sabe? Ela depende dos Estados Unidos pra atacar. E também eu acho que é meio complicado, né? Um paísinho pequeno mexer com um país grande, né? Tesouro que continha ouro em pó, ouro em barras. Pois é, a Ucrânia foi burro pra caralho. Ai, vou abrir mão das minhas bombas nucleares pra ter paz. Ai. Aí o que acontece? Isso aí. Isso que acontece. Burros pra caralho. Libras e moedas de outros países. Se eles tivessem as bombas nucleares dele ali, certinha, talvez nada disso hoje estivesse acontecendo. Sabe? O tesouro estaria escondido na ilha de Trindade. E a porque meio que garante sua soberania, bem suas bombas nucleares. Achar o tesouro ao lado de ilustrações da ilha. Nos anos 1880, o explorador e escritor inglês Edward Frederick Knight já tinha escrito seu próprio livro detalhando que também tinha ouvido sobre essa lenda do tesouro e liderou uma expedição até Trindade. Pois é, pediu pra se fuder. Porém, sem sucesso em achar o tesouro. tesouro. Tá vendo aí como é que tá hoje em dia? A matéria do jornal brasileiro e o livro escrito por Knight sobre o tesouro acabaram atraindo vários exploradores para acho que se fosse um país soberano e independente, nada disso teria acontecido. Ninguém teve sucesso. Se eles tivessem todos os arsenal deles aí. Em 1949, o engenheiro belga brasileiro Paul As coisas Curie mudam quando você tem potencial de fazer algo. E concluiu com base nas descrições da localização da carta e nas por mínimo que seja, que a verdadeira localização do tesouro não era em Trindade, mas sim na ilha de Ilhabela, que na era colonial foi um grande recinto para piratas no Atlântico Sul. Caralho. Theory procurou pelo tesouro até sua morte em 1979, e um de seus amigos, chamado Osmar Soalheiro, continuou procurando o tesouro com base nas pesquisas e feitos de Theory, até o próprio Osmar falecer em 2011. Gugu Liberato foi um apresentador e produtor brasileiro assassinato dele. Conhecido pelo seu trabalho no Domingo Legal e Gugu. Cagou no de acordo também, com uma teoria, Gugu não morreu por acaso, mas foi assassinado por um de seus filhos para adquirir a herança, ou então que Gugu não morreu após uma trágica queda tentando consertar o ar-condicionado de sua residência, mas sim tentando remover o cheiro de maconha da ventilação. Não existe nada comprovando isso, e eu tô incluindo isso no vídeo só porque é uma piada interna. O Vale de Anhangabaú é uma pequena região no centro da cidade de São Paulo, que é dita como amaldiçoada desde os tempos pré-coloniais. Essa região é cercada por dois rios, o Tamanduateí e o Anhangabaú. O Anhangabaú era temido pelos indígenas. De acordo com eles, a água desse rio não era potável, pois ao bebê-la, você sofreria com doenças ao corpo e ao espírito. E ao cruzar esse rio, você seria perseguido por um espírito maligno chamado Anhangá. Este espírito tomava a forma de um cervo branco com olhos vermelhos e uma cruz negra na testa. Ele era extremamente sádico com suas vítimas, e é de seu nome que vem o nome do rio. Meu Deus. Por conta disso, os indígenas evitavam passar pelo Vale de Anhangabaú a qualquer custo, e acreditavam que todo aquele vale era amaldiçoado pelo espírito. Durante a história do Brasil, este pequeno vale foi o centro de diversas tragédias e eventos paranormais. É dito que todo o edifício do vale é amaldiçoado, toda empresa acaba falindo, e todo residente tem algum encontro com o paranormal. Pronto, em pode mandar áudio agora. 1937, uma família rica que morava no chamado Castelinho da Rua Apa foi misteriosa. Cara, parece uma cara ali, ó, parece um rosto, né? Família rica que morava no chamado Não parece? A boca e a porta, né? A boca e a porta e aqueles dois negócios ali, o olho. Castelinho da Rua Apa foi misteriosamente encontrada morta. A versão oficial da polícia da época afirma que o irmão mais velho da família foi quem matou sua mãe e irmão, e então ele cometeu suicídio. Contudo,
foram encontrados resquícios de pólvora na mão de ambos os irmãos, e o calibre das balas encontradas nos corpos dos irmãos era diferente do calibre encontrado no corpo da mãe, indicando que a família foi na verdade assassinada por outra pessoa ou grupo de pessoas. Desde esse evento e até os dias de hoje, o Castelinho é dito como um lugar assombrado, onde se pode escutar vozes e observar vultos fantasmagóricos. Em 1948, uma família que vivia em uma humilde residência do Vale também foi morta em um evento que ficou conhecido como o Crime do Poço. A família de 4 pessoas, composta por uma mãe, um filho e 2 filhas, viviam felizes e em uma relação ótima. Contudo, o filho, que se chamava Paulo e era um professor assistente de química na USP, acabou dizendo de passagem em uma de suas cartas que sua mãe e irmãs tinham morrido. Quando a polícia chegou na casa e não encontrou nada de errado, eles questionaram Paulo sobre um poço que ele recentemente tinha construído no quintal da casa. A polícia então passou a suspeitar que algo estava de errado e chamaram o corpo de bombeiros para investigar o poço. Quando começaram a escavar, Paulo foi ao banheiro e cometeu suicídio com uma bala na cabeça. No poço, os bombeiros encontraram os cadáveres da mãe e irmãs de Paulo. Um dos bombeiros acabou tocando nos cadáveres sem uso de luvas e morreu pouco tempo depois de infecção cadavérica. Até hoje não se sabe sequer o motivo de Paulo ter feito isso, visto que apenas dias antes do crime, a família se amava como qualquer outra. Durante os próximos anos, vários prédios foram construídos no Vale de Anhangabaú e vários deles sofreram com incêndios por conta de estranhos curtos-circuitos. Um desses prédios que incendiou foi um prédio construído logo em frente à casa onde ocorreu o crime do poço. O nome do prédio era Edifício Joelma e o incêndio matou... Pera, foi no mesmo lugar? Peraí. Foi um prédio construído logo em frente à casa onde ocorreu o crime do poço. Assim, foi em frente? Pra mim que tinha a história que o prédio ele tinha sido construído em cima, no lugar. Pra mim que tinha sido construído em cima. Poço. Ou é outra coisa que é em cima do prédio? Que tipo, o prédio foi construído em cima. Foi no Linha Direta que eu vi isso, se não me engano. Faz muito tempo já. O nome do prédio era Edifício Joelma e o incêndio matou 187 pessoas e feriu mais de 300, sendo esta a segunda maior tragédia em arranha-céus do mundo, atrás apenas do 11 de setembro. Após a tragédia, aquele edifício é dito como assombrado e várias pessoas que adentraram no edifício após seu incêndio afirmam terem presenciado aparições de fantasmas e espíritos. A maldição do Vale de Anhangabaú continua até os dias atuais, com inúmeras pessoas morrendo de formas misteriosas no vale, ou tentando cometer suicídio, pois vozes estranhas as convenceram. As vozes da cabeça, né? Nunca... Sempre tem, né? Olha, semana que vem eu vou ver se eu assino o membros do canal do vídeo do canal do menino Thomas, pra ver esses vídeos que estão como, né, tipo esses assim, né. Tipo, tem esse iceberg aqui, ó, e mais super perturbadoras, isso aqui é interessante de ver. Mas quem tá vendo no YouTube só na live, porque eu não vou, né, mostrar um negócio que o cara tá pedindo pra pagar, né.